foi o médico que descobriu a homeopatia? É legal você falar, né, o do Samuel Hahnemann, né, o médico homeopata no século XVIII, um médico muito insatisfeito com a medicina que vivia, né? Algo que não é tão incomum hoje. Dentre os estudantes de medicina ou próprios médicos recém-formados, tem uma boa parcela que acaba não se adequando muito ao sistema tradicional e busca outras formas de atender, como a própria homeopatia, a acupuntura e outras linhas de tratamento que são sistemas médicos diferentes, que de maneira alguma entram em conflito com a medicina tradicional. Isso é muito legal de falar. A medicina tradicional costuma trabalhar com homeopatia em conjunto? No sistema tradicional é muito pouco comum que médicos formados na escola tradicional que não estudaram homeopatia possa me indicar. Usam misturado, é pouco comum. Mas E a homeopatia, o médico homeopata? Pode. Ele, antes de tudo, antes de ser homeopata, ele é médico, né? Então, ele tem a capacidade de também tratar com os tratamentos. Você tinha uma visão no passado de homeopatia, tratamento demorado. Isso caiu por terra há muitos anos, né? Isso é relativo porque, veja, a homeopatia parte da premissa em que a gente trata o indivíduo e não a doença que ele tem. Essa eu acho que é a grande diferença. Então, se 10 pessoas chegam lá com uma doença que está tendo muito em Curitiba, acho que aqui também, que é a dengue, por exemplo. Dengue, nossa, aqui os hospitais são lotados, né? Então, na homeopatia, de 10 pessoas que eu atendo lá, serão 10 remédios completamente diferentes, porque são indivíduos diferentes. Então, essa escolha muitas vezes não é fácil. Se eu trato um paciente com uma medicação e aquela não é exatamente a medicação que ele necessita, naturalmente o tratamento vai demorar. Então, eu acho que muito dessa ideia da demora vem por causa dessa dificuldade de seleção. E somos seres individuais, diferentes, né? E essas diferenças têm que ser respeitadas. É uma coisa que acontece na homeopatia. A homeopatia pode ser a opção desde os primeiros dias de vida? Pode muito. Eu costumo falar que os pacientes que chegam à homeopatia, ou eles usam homeopatia desde sempre, então a mãe usou, o pai usou, a avó usou e não tem qualquer obstáculo, né? Qualquer objeção ao uso da homeopatia. Ou pacientes que já passaram por muitos tratamentos sem resposta e acabam caindo na homeopatia. A gente fica meio que ali, vai na benzedeira, vai na religião e a gente está meio que nessa linha, né? O que não tem problema nenhum, né? Mas acho que desmistificando, né? Inclusive, usando um programa como o teu, com uma audiência grande, desmistificando a especialidade, acho que é um grande caminho para que cada vez mais pessoas possam utilizar essa terapia, que é muito legal. Agora, doutor, eu recentemente tive, por exemplo, uma gastrite medicamentosa, né? Tem medicamento que agride, faz bem para uma coisa e agride de alguma outra maneira algum outro órgão, normalmente estômago, né? Quando você está em tratamento. E nessa época de frio, gripe, resfriado, doenças que voltaram, coqueluche. Há quanto tempo a gente não ouvia falar em coqueluche, né? Bronquiolite nas crianças, nos adultos, tá todo mundo tossindo e tal. O exagero de remédio pode fazer muito mal. Sim, com certeza. Já com homeopatia não acontece? Não acontece isso porque a gente acaba naturalmente usando muito menos remédios. E o uso concomitante também é muito interessante, né? No sentido de a gente não precisar usar só uma linha. Quando você usa a homeopatia, naturalmente, com o tempo, você vai acabar usando menos remédios e vai estar sendo exposto a menos efeitos colaterais e menos efeitos das interações. Mas eu repito, a homeopatia pode naturalmente ser usada junto com essa forma tradicional de tratar. A gente não precisa escolher necessariamente uma linha ou outra. A gente pode usar as duas de uma forma super tranquila. Eu já tenho perguntas aqui, mas deixa eu avisar. Vamos colocar o nosso WhatsApp aí, Gabriel, por favor, no vídeo. Já tem perguntas aqui para o doutor, mas eu queria dizer que o nosso programa é feito com você nessa interatividade. Você pode participar e fazer a sua pergunta, tá? Aqui, ó, uma pergunta que é de São Paulo. Aprendo muito todo dia com o programa. Clau, pergunta para o doutor, homeopata, se a homeopatia pode tratar transtornos mentais, fobias, ansiedade, se existem tratamentos homeopáticos para esse tipo de doença. Sim, essa pergunta é super comum e provavelmente talvez você receba várias aí de quem está assistindo a gente perguntando por questões, doenças, distúrbios específicos. E a minha resposta vai ser sempre a mesma. Se a gente parte da premissa que a gente trata a totalidade, o indivíduo, e não a doença que ela tem, isso vai estar incluído tanto nos aspectos mentais quanto nos aspectos emocionais e físicos. É estranho até a medicina tradicional não tem muito esse viés. Inclusive os pacientes chegam no meu consultório e muitas vezes
se perguntam, nossa, doutora, achei que você era médico, mas parece que você é psicólogo, né? Porque para nós, os aspectos mentais são essenciais para a escolha desse remédio. Então, tanto para a escolha nos distúrbios físicos, quanto exclusivamente, né, obviamente, nos distúrbios mentais também. Isso é super importante e tem uma ação super profunda nesses distúrbios. Agora, doutor Henrique, é porque é aquela história de tratar você como ser individual, né? Saber exatamente das suas questões. Bom, tem perguntas aqui, tem perguntas que a produção está me colocando aí em TP também, mas tem uma aqui que eu achei bem interessante. Posso tratar vitiligo com homeopatia? Com certeza pode. O André também fala muito, né, dos chás e das ervas dele. Sou super fã dessa linha também. E são linhas que são super complementares, inclusive muitas das ervas que ele usa, a gente também usa na homeopatia de uma forma de fabricação diferente, mas com uma profundidade de ação também diferente, mas com certeza é uma condição, uma doença muito também ligada a aspectos mentais, emocionais. Então, quando essa ligação está mais estabelecida, a homeopatia é muito útil nesses casos. Você falou há pouco que em Curitiba também, infelizmente, tem surto de dengue, né? Em São Paulo está tendo demais, hospitais lotados, está assustador, assim. Acho que não tem mais uma pessoa em São Paulo que não conhece alguém que pegou, tá com dengue, entendeu? Muita gente com dengue aqui, tá muito perigoso. Agora, assim como a dengue, uma outra coisa que eu estou reparando aqui em São Paulo, não sei se em Curitiba é a mesma coisa, são os problemas da alma, as doenças da alma. Acho que depois da pandemia ficamos todos, né? Ficou mais aflorado, Não né? ficou? Ficou, com certeza. Acho que aquele período, talvez, de reclusão, de quarentena, a gente foi obrigado a olhar para si, né? Então, quando a gente olha para si, a gente às vezes se depara com coisas que a gente foge um pouco, né? Então, e aquele que lado... a correria do dia a dia faz esquecer. as fugas, né? Então, tem muitos pacientes que falam, não, doutor, eu não preciso fazer minha terapia, uma coisa porque eu vou lá, eu vou surfar, por exemplo. É ótimo, é super bom, mas é uma fuga, né? Então, querendo ou não, no momento em que a gente não tinha mais nossas fugas disponíveis na pandemia, a gente começou a se olhar para dentro e a cura, no final das contas, ela sempre está nesse movimento. Não há uma cura que não inclua esse olhar para dentro, né? E a homeopatia potencializa muito isso. Então, ela tem uma capacidade de agir numa profundidade de tratamento diferente. Não é melhor nem pior, mas diferente dos remédios convencionais. Doutor, e o Guilherme, que é do Paraná, ele quer saber como a homeopatia pode ajudar na imunidade, quer dizer, aumentar a sua imunidade para a pessoa não pegar doença fácil, que eu acho que é o mais interessante e é o que mais a homeopatia gosta, não é? Isso é uma linha, né, um nicho, digamos assim, que eu trato muito, né, principalmente a imunidade dentro das crianças, né, na pediatria. A grande magia, assim, a grande importância da homeopatia é conseguir estimular o corpo do próprio indivíduo a criar suas defesas. Aquela ideia de que a gente já tem os medicamentos dentro da gente, aquela farmácia interna, mas talvez ele precisa ser estimulado da melhor maneira, tanto de forma contínua quanto no próprio quadro agudo. Então, teve lá uma gripe, teve uma amidalite, agir com a homeopatia daquela forma, sempre, claro, orientada bem pelo médico, né? Para que ele possa aprender com aquela doença, né? Sair mais fortalecido e não mais enfraquecido, como às vezes os tratamentos convencionais E causam. é possível, então, com a Total. homeopatia, aumentar a imunidade, Todo pegar dia. menos doenças. Com Eu certeza. quero que você volte, então, Vamos, claro. doutor Henrique, para falar Prazer. sobre esse assunto em nosso Show de programa bola. e Será um dar prazer. umas dicas aí de como a gente pode obter mais saúde se tratando com homeopatia, prevenindo, que é sempre melhor, né? Claro. Já diz o ditado, é melhor do que remediar. Opa! Doutor Henrique Meister, participando do nosso programa. Seu Instagram, doutor? @Dr. Henrique _Meister. Se escreve Meister. Tá aí no vídeo, né? Nós colocamos para você poder entrar em contato. Obrigada pela Obrigado, presença. Colete. Um Prazer. abraço lá pro povo do Paraná. Beleza.